Olá, amigos, estamos de volta com o Master Business, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo e a carreiras. Portanto, como nós sempre recomendamos, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Então, amigos, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, dando início à temporada 2017. O Master Business, ele já vem nessa trajetória ao longo de 8 anos, tivemos um pequeno recesso e agora estamos de volta, num ambiente bastante efervescente. O nosso país está passando por um momento, vamos dizer, no mínimo aquecido e que merece muita atenção. E para este especial de retomada da temporada, nós escolhemos abordar um assunto que diz diretamente a respeito dos seus interesses, dos interesses das pessoas da sua família também. E convidamos para falar sobre esse assunto o especialista Paulo Souto. Paulo Souto é advogado, ele também é procurador federal, né, da República na área de benefícios e na área de assistência previdenciária. Portanto, ele tem domínio desse assunto e está aqui para discutirmos a questão da reforma da Previdência. Paulo, bem-vindo ao Master Business, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Luiz. Só retificando, eu sou procurador federal. Procuradoria Geral Federal e não da Procuradoria da República. Ah, perfeito. Agradeço a correção. Porque muitas vezes a maioria das pessoas realmente confundem. Porque é tanta carreiras que no final a gente... Mas o importante é todo o seu conhecimento, a sua competência nessa área, que é reconhecida. Há 15 anos que eu estou exatamente na área da Previdência Social. Eu já trabalhei na área da educação e há 15 anos estou na área da Previdência, trabalhando com processo exclusivamente de benefícios assistenciais e previdenciários. Então. Ou seja, exatamente o cerne da questão hoje estão nesses benefícios. Nesses benefícios. Então, eu vou começar, Paulo, fazendo uma pergunta para você, que é uma coisa que me faz um pouco de confusão nesse tema. Faz muito pouco tempo, nós vimos o governo fazer um ajuste na Previdência. Não tem 2 anos ainda, e aí houve aquela questão da soma, do tempo de serviço, criou-se uma área de acesso e tal. E aí, de repente, me parece que de uma forma muito apressada, este governo atual traz a questão como sendo uma questão determinante, importantíssima, urgentíssima. Quem é que, o pessoal que fez a outra não estava enxergando ou esse pessoal está se precipitando? O que está acontecendo para a gente começar a discutir? Luiz, eu acho a precipitação. Primeiro, que urgência é essa quando você fala, se eu não fizer essa reforma hoje, no ano de 2026, 2028, pode haver falta de dinheiro no caixa. Nós estamos em 2017. Então, tem muito tempo para você fazer um estudo. Os países que fizeram a reforma da Previdência, na Europa, passaram de 10 a 15 anos discutindo o assunto. Eu só vou dar um exemplo aqui. O relator que emitiu o parecer sobre a constitucionalidade dessa que a gente chama PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, ele emitiu um parecer em 48 horas. 48 Isso não existe. Foi o tempo que ele levou para analisar profundamente essa questão. E outra coisa, foi escolhido um deputado a dedo, uma pessoa sem qualquer experiência na área. Este cidadão nem sequer ele tem um curso de nível superior, não desmerecendo as pessoas que não têm curso. Mas para o assunto merece. Nós temos excelentes deputados no Congresso Nacional com capacidade jurídica muito boa e poderiam estar analisando isso. E é um assunto... Mas eles estão fazendo numa pressa que me causa muita surpresa e também estranheza, entendeu? Você vê que o governo hoje faz uma defesa da reforma da Previdência espantosa. Está se utilizando de um dinheiro público na área de publicidade e mantendo o tempo todo propagandas nas grandes TVs, em horários nobres, entendeu? Em prol e dessa prestando reforma. Informações com omissão. Eles estão omitindo a verdade. O que eu digo é isto. Eles comparam, tem uma pergunta que 2 jovens fazem se o servidor público vai ser, se a reforma previdenciária vai atingir o servidor público. Aí a resposta que
O outro DAS, não, eles serão tratados com igualdade e todos receberão a aposentadoria com o teto igual ao do INSS. Só que estes servidores públicos, eles contribuem acima do segurado do INSS, bem acima do segurado do INSS. Então, o governo falta mostrar os números. Ele fala que há um déficit disso e daquilo, mas não mostra os números. Agora, os números já estão sendo divulgados. Por falar em mostrar números, eu vou pedir aqui ao nosso pessoal da direção que frise essa imagem para que o Paulo possa comentar. Quem vai frisar? Para qual câmera eu vou? Ok, por favor, fechado aqui. Nessa? Então vamos lá, por gentileza. Vamos frisar essa imagem para que o nosso telespectador possa compartilhar. Frisou? Ok, legal. Vamos explicar essa imagem aqui. Mantenha a imagem, eu vou dialogando aqui com o Paulo está vendo também. Nós estamos vendo aqui um cálculo de uma pessoa que recebe um salário de 880, está aí no número 1 na sua imagem na tela. Ela paga uma contribuição do INSS de R$ 176, que é a soma da parte do patrão com a parte do empregado. Portanto, ele vai pagar R$ 176, está aí no número 2. No número 3, ele vai contribuir por 35 anos, portanto, 420 meses de contribuição. Se nós pegarmos agora aí no número 4, a contribuição mensal de 176 e aplicarmos esse dinheiro na poupança, que é uma aplicação pífia, nós vamos reunir um total de R$ 422.784 é o que vai se obter ao final de 35 anos acumulando essa contribuição. E aí vem a explicação, que a gente considerando uma expectativa de vida de 75 anos desta pessoa, e esta pessoa se aposentando aos 60 anos, portanto, ela vai receber o benefício por 15 anos, tá certo? Porém, o montante acumulado é suficiente para pagar 40 anos e 3 meses de aposentadoria com o dinheiro que esse cidadão contribuiu, porque ele vai receber uma aposentadoria de R$ 860. Ou seja, do montante R$ 422.784 que esse cidadão recolheu ao longo de 35 anos, ele vivendo 75 anos, após se aposentar aos 60, ele vai usufruir apenas de 37%, você pode ver no item 5, 37%, ou seja, 158 mil. E os outros 63%? Paulo, o que aconteceu com eles? Pode voltar para cá, obrigado. O governo devia divulgar que os trabalhadores rurais, os segurados especiais, aqueles que não contribuem com 1 centavo para a Previdência Social, recebem o mesmo valor que esse cidadão vai receber contribuindo para a Previdência Social. Ou seja, vamos lá, tentar esclarecer para quem está nos ouvindo. O governo, na Constituição em 88, ele decidiu que os nossos trabalhadores rurais deveriam ter direito a uma aposentadoria. Correto. Ok. E aí eles decidiram que quem deveria pagar essa aposentadoria era o trabalhador urbano, o que contribuía. No início. E depois o trabalhador rural iria contribuir, que até hoje não contribuiu. Foi sempre a Diana até hoje não contribuiu. Então, quer dizer, de 1988 para este depois, até hoje não chegou. Não chegou. Não chegou. Aí eu digo, em 2016, o déficit da aposentadoria rural foi de 105 bilhões de reais. O déficit da aposentadoria rural. Repete o valor? 105 bilhões. Até 2015, a Previdência Urbana era superavitária. Aí, quando foi em 2016, foi deficitária. De repente, ela se tornou deficitária. Não sei se foi para defender a reforma, ou se realmente foi porque os números também não são... Também os números não são claros, eles não aparecem. A reforma tem que ser feita, mas a reforma tem que ser estudada, debatida por profissionais ligados à área, entendeu? Pelos políticos, pelos sindicatos, pela sociedade. Eu tenho uma opinião pessoal própria de que deveria haver 3 tipos de previdência. A urbana, que existe hoje, o regime geral da Previdência Social, dos trabalhadores urbanos, onde os trabalhadores rurais estão dentro, estes sairiam e teriam uma previdência / seguridade rural, porque se você recebe um benefício sem ter contribuído, isso não é previdência, isso é assistencialismo, é seguridade social. Então, teria essa previdência rural.
e a dos servidores públicos, que é o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que já existe hoje, onde o servidor público contribui com 11% sobre o seu salário, independente de teto. Existe um teto no regime geral da Previdência, no INSS, e para o servidor público, não. Quanto mais ele ganha, mais ele contribui. E a União também tem sua parcela, está na lei. Ela tem que contribuir o dobro do que o servidor público contribui. Só para esclarecer ao telespectador que está nos assistindo, quando você diz que a União tem que contribuir o dobro daquilo que o funcionário público contribui, vamos então exemplificar, o funcionário, vamos dizer que ele ganhe R$2.000. Então ele contribui com 11% de R$2.000. Correto. E aí o Estado deveria contribuir com 22% desse valor. Correto. Deveria estar depositado Exatamente. neste fundo que vai pagar o benefício integral no final, para o servidor público. E esse dinheiro, ele é transparente? Aparece? Ele está lá depositado? Nos cofres do INSS ele não pode estar. Por quê? Porque é um regime próprio. Tá. Só que quer transparência, quer defender a reforma, mostra os números. Mostra o depósito que a União fez, o que o servidor fez ao longo do tempo, para saber se realmente a previdência do servidor público é deficitária. Por quê, Paulo? Me corrija. Nós não estamos vendo números. Os números estão sendo omissos. Me corrija se eu estiver errado. Essa reforma da Previdência, ora proposta, ela prevê que o teto da remuneração do aposentado da iniciativa privada será igual ao do funcionário público, sendo que a contribuição não foi igual. Exatamente. Ele quer que o teto do servidor público hoje seja o teto de que um aposentado do INSS receba no RGPS, no Regime Geral da Previdência Social. Aí eu pergunto, este servidor passou a vida toda contribuindo acima do teto. O governo vai restituir esse dinheiro? A diferença. A diferença é mais do que justo. Se você pagou para ter um benefício e o governo vai lhe negar, ele tem obrigação de devolver o dinheiro ao servidor. Uma outra coisa, Paulo, que salta aos olhos é que o governo entendeu em 88, que ele deveria estender um benefício para a aposentadoria do trabalhador rural sem que este tivesse contribuído. E disse que logo, logo ele contribuiria, mas ele nunca contribuiu. Aí, a minha pergunta, porque ciência atuarial, ela é muito específica e eu acho que é uma das mais desafiadoras e não tem acerto em ciência atuarial. É como você fazer uma vaquinha com seus amigos para comprar as camisas do time de futebol. Você faz a vaquinha com 11, vão jogar 22, não vai dar para comprar o mesmo uniforme, vai ter que comprar um uniforme mais simplesinho, não é? Então, a pergunta como que eles podem querer fazer uma reforma reduzindo os benefícios de quem contribuiu, porque eles resolveram pegar o dinheiro de quem contribuiu e dar para quem nunca contribuiu. Não seria melhor terem feito, não tem o Bolsa Família, que é um programa assistencial? Tira isso da conta da Previdência, coloca na conta de uma coisa assistencial. Agora, dá para ele 3 anos para ele começar a contribuir. Se em 3 anos ele não contribuir, suspende o Bolsa Família e aí, então, ele fica sem aposentadoria. Se o governo fizer uma reforma, como ele está pretendendo, para reduzir valores de benefício, mexer em idade, sem tirar os trabalhadores rurais do bolo, vai ser sempre deficitário, a tendência é aumentar. Não vai fechar. Eu vou lhe dar um exemplo. Amanhã não. Segunda-feira eu vou ter 16 audiências na Justiça Federal e todas elas são trabalhadores rurais pleiteando aposentadorias rurais. Não tem um urbano pleiteando. E não tem um desses que tenha contribuído? Nenhum deles contribuíram com 1 centavo. Mas, pela lei, se eles provarem que trabalharam em regime de economia familiar, durante 15 anos a mulher, ela se aposenta com 55 anos. E o homem, se ele provar também, com 60 anos, ele se aposenta, sem ter contribuído com 1 centavo e vai ter direito a um salário mínimo, igual a um trabalhador urbano que contribuiu por 30 anos sobre o salário mínimo e vai receber o salário mínimo. Assim, a conta não fecha. A impressão que fica é a seguinte: decisões erradas tomadas ao longo do tempo de cunho político eleitoral.
Porque você estendeu um benefício para um conjunto de pessoas. Eu queria saber, o presidente da Mafra Seguradora, se estiver nos assistindo, o presidente da Sul América Seguradora, o presidente de qualquer organização que haja na área de seguro, se você cobre um carro sem que a pessoa pague o prêmio, se você dá uma previdência para alguém que não contribua. Ninguém dá, porque atuarialmente não fecha, vai levar ao buraco. E aí, ao longo dos anos, nós vamos começar a corrigir a meia-sola do trabalho mal feito, tirando o benefício de quem pagou? É isso? Eu não vejo que vão consertar, não. Não vai haver conserto. Do jeito que eles estão... Nem isso vai consertar. Não vai, em hipótese alguma. Ele vai tirar dinheiro do servidor público, do RPPS, onde está depositado, a União depositou, e jogar no INSS, para dar um superávit. O que se vê é isso. Ele vai cortar a aposentadoria do servidor público, aquele que contribuiu a vida toda para ter um determinado valor, para jogar dentro do INSS. Eu só vejo que ele vai querer contribuir para que o aposentado rural, o trabalhador rural segurado especial, continue recebendo a sua aposentadoria. Por quê? Porque ele não... Você já viu ele falar sobre os trabalhadores rurais? Não. Eles nunca falaram sobre a aposentadoria dos trabalhadores. Eu sempre falo. Eu sempre falo porque eu vejo onde está o rombo. O rombo está aí. Só em 2016 ele já disse que tem um déficit de 108 bilhões. Só se arrecadou 5 e paga 113. Então ficou 108 bilhões. Aí vem, por que não cobrar das empresas devedoras? Quem são os principais devedores da Previdência Social? São empresas que têm patrimônio, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, todos eles devem bilhões à Previdência. Por que não se cobra? Então, você toca num ponto que eu considero primário. É primário. Para mim, isso é ABCD. Quando uma empresa está com uma dificuldade no seu caixa, a primeira coisa que ela faz é a lição de casa. Ela faz um levantamento do passivo que ela tem. Quanto eu tenho para receber, o quanto a minha gestão pode ser mais enxuta para que eu consiga operar com menos custos. Eu não vejo ninguém falar dessas duas áreas. Ninguém fala nisso que você tocou. Não, nós temos um volume de tanto a receber, nossas diligências para receber são essas, nossas ações serão essas, nós temos um programa. Não, eles falam, não, vamos, 65 anos. 65 anos. E agora, a questão, o nível de eficiência que nós temos, o custo dessa máquina para fazer a gestão desse dinheiro. Eu sou um profissional que eu sou egresso do mercado segurador. Eu trabalhei em companhias como a Internacional de Seguros, que pertence à Royal Insurance do Reino Unido, e também trabalhei no Banco Francês e Brasileiro, que pertence ao Crédit Lyonnais de France, e lá nós tínhamos uma preocupação, e era discussão com a diretoria sempre, era o seguinte: quanto está a nossa DA, qual é a nossa despesa administrativa? A despesa administrativa é tudo aquilo que você precisa para poder funcionar. E tinha que ser 16%, tinha que ser 17%. Se fosse 18%, os acionistas gritavam. Eles davam murro na mesa e tiravam o presidente. Agora, como é isso? Quer dizer, até quando nós vamos seguir com políticas de prejudicar o contribuinte, né, e não olhar para a qualidade da gestão? É porque só quem está sendo prejudicado é que contribui. Só, né? Quem não contribui vai continuar não contribuindo e recebendo o benefício de um salário mínimo. O que eu vejo é isso, eu não vejo outra. Agora, o governo fala, você já vê que algumas horas eles informam que está havendo um déficit na Seguridade Social. Ele não fala mais em Previdência Social. E isso abrange o quê? Isso abrange exatamente porque Previdência requer, do outro lado, contribuição. Como o trabalhador rural não contribuiu, aí passa a ser Seguridade. Então está misturando. Aí está misturando. Aí tem uma coisa que poucas pessoas... Agora, recentemente eu ouvi uma matéria onde o governo quer mexer no benefício assistencial. O que é um benefício assistencial? O governo paga o benefício aos idosos maiores de 65 anos, que são pobres na forma da lei, que sua família não pode prover sua subsistência. Como também aos deficientes, que também sua família não pode prover sua subsistência, e a renda per capita dessas famílias seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Se paga muitos benefícios assistenciais no Brasil. Será que esses valores estão dentro? O governo, recentemente, quer mexer na idade do idoso e também como definir a incapacidade dos deficientes. Ele já quer mexer para mexer no benefício assistencial. Ele está correndo paralelo, mas não está divulgando. Isso foi divulgado recentemente.
O governo vai jogar um projeto no Congresso Nacional também para mexer nisso. Aí eu vejo, o que está se falando é déficit na Seguridade Social, existe. Existe o déficit na Seguridade Social. Agora, na Previdência Social, eu tenho certeza que não. Na urbana, não. Porque quem contribuiu, ele está recebendo valor abaixo do que deveria receber. O aposentado hoje está recebendo valores bem abaixo do que poderiam receber. Daquilo que deveria receber. Porque eles contribuem e estão pagando por pessoas que não contribuíram. E isso não é o nosso princípio, o que o nosso regime previdenciário é solidário. Isso não é solidariedade, não. Não. É você pagar por alguém que não está contribuindo. Isso não é previdência. Não. Isso é você fazer, como é que se diz? Gentileza com o chapéu dos outros. É atilhar com a porra alheia. Não é? É fácil, coisa, né? É muito fácil, é muito bom. É muito fácil. E nós temos aí uma série de pessoas aposentadas e muito bem aposentadas decidindo isso. Exatamente. Os defensores, todos se aposentaram com 55 anos de idade e com aposentadorias, valores exorbitantes, inclusive fora do teto constitucional. O ministro Meirelles diz que ele tem aposentadoria de R$250 mil. Eu não sei, é o que dizem, eu estou falando o que dizem. Mas o teto da Previdência, eu também não sei se a que tipo de Previdência ele se aposentou. Vai saber. Eu queria compartilhar aqui uma outra imagem, vou pedir ao câmera que ajude aqui, por gentileza, porque é mais um tema aqui para o Paulo interagir aqui conosco. Por gentileza, Paulo. Vou colocar a imagem aqui. E nós vamos ver. Pronto, elas estão aqui, ó. Bom, o primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês. Bom, vou pedir a você então que você vai ver o enquadramento. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que o nosso câmera saberá fazer um bom enquadramento. Tá bom? Ok? Posso falar sobre o gráfico? Veja só, este gráfico que você está vendo, amigo, é um gráfico que o próprio Henrique Meirelles usou na apresentação, na defesa do critério dele para adotar os 65 anos de idade. Ele é um gráfico que tem uma relação de países aqui, que começa ali pela Islândia, Israel, Noruega, Estados Unidos, Itália, e onde começa esse vermelhinho, são esses países que estão adotando a idade de 65 anos. Você pode ver aí, eles 65 anos. Então, esses é o argumento do Henrique Meirelles. Olha, todo mundo está usando 65 anos. Agora, vamos ver a nossa realidade aqui um pouco mais para o nosso país. Vamos falar da expectativa de vida. Veja a expectativa de vida do Brasil aqui, onde você chega ali numa base de 74 para 75 anos, a expectativa de vida do brasileiro, e olha a expectativa de vida nestes outros países que também estão usando a idade de 65 anos. Só de você ver o tamanho na altura da barra, você já percebe que existe uma diferença muito grande. Mas este não é o pior gráfico. O pior gráfico ainda é este que eu vou mostrar para você, que ele muda ali, olha, pode ver no canto, ele muda de 60 aqui, ó, e vai até 60, para alguns vai até quase 75 anos de idade. Ele trata da expectativa de sobrevida com qualidade, ou seja, com saúde, ok? Então, você se aposenta e você tem saúde para você desfrutar a sua aposentadoria. Então, veja, por exemplo, na Alemanha vai até quase 72 anos de idade, no próprio México vai até quase 67 para 68, aí você vem o Japão lá em cima, Portugal. Olhe quantos anos, essa linha vermelha é a linha dos 65 anos que o Brasil quer que você se aposente aqui, ó, quando você, na média, não tem mais saúde. Na média, o brasileiro não tem mais qualidade de saúde para usufruir da sua aposentadoria. Ou seja, é aposentar para você comprar remédio e ficar em casa esperando para morrer. É mais ou menos isso que eles querem. Se você conseguir se aposentar. Se conseguir se aposentar. Porque para se aposentar, amigo, você que está em casa, você vai ter que manter sua carteirinha profissional assinada até os 65 anos de idade. Você viu lá na outra conta que a gente fez, né? Porque é aquela matemática dos
49, não é isso, Paulo? Me ajuda, 65, ele quer uma idade 49. mínima com 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. É isso que a proposta do governo lançada no Congresso Nacional foi esta. Então, para você chegar a 49 anos de contribuição, você terá que ser contratado aos 16 e não ficar um mês sem recolher o seu INSS até os seus 65 anos de idade. É isso? É isso aí. Para você ter 49. Para ter 49 anos de contribuição, para ter 49 anos de contribuição. Porque ninguém pode trabalhar abaixo de 16 anos de idade. Então, menor se de 16 você está com trabalhar. 17, você já está um ano atrasado. Já devia estar contribuindo. Já devia estar contribuir contribuindo. como segurado facultativo. Ou seja, é uma reforma da Previdência para ninguém se aposentar. O que nós estamos vendo é isso aí. Exatamente isso. Não estamos vendo não tem outra perspectiva. Tá. E é uma reforma da Previdência que pretende continuar usando o seu chapéu, você que contribui, para pagar um plano, uma assistência para quem não contribui. E quem vai pagar isso, naturalmente, é você e eu, nós, quem vamos estar pagando isso. Luiz, quando eu sempre dou o exemplo do trabalhador rural, não é que eu seja contra a aposentadoria do segurado especial, em hipótese alguma. Contra a aposentadoria Agora, de ninguém. ele tem que ir para outro regime, e não ficar no regime de pessoas que estão contribuindo e estão tendo achatamento em seus proventos há muitos anos, entendeu? Para mim, o julgamento recente do Supremo Tribunal Federal da desaposentação, que foi defendendo a tese que o nosso regime previdenciário é solidário. Tudo bem, para isto. Você já se aposentou e continuou trabalhando. Agora, você continua trabalhando e contribuindo. Aí eu dou um exemplo. Que solidariedade é essa quando o aposentado que trabalha adoece no seu emprego, que ele está hoje, e quando ele adoece, ele não tem direito a um auxílio-doença, mesmo contribuindo para a Previdência Social, porque a lei não permite acumular a sua aposentadoria com auxílio-doença. Mas ele contribuiu para isto. Ele pagou para isso. Que regime solidário é esse? É só regime solidário para você pagar aposentadorias, contribuir para aposentadorias de pessoas que nunca contribuíram? É solidário para isso? E não é solidário para si que contribuiu e adoeceu? Outra coisa também que eles estão querendo fazer, Paulo, que é o seguinte, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, porque você é o especialista, mas, por exemplo, o senhor e a senhora que estão em casa nos assistindo, o senhor trabalha, a senhora trabalha, e os dois contribuem ao longo de 25, 30 anos. E aí, por um evento natural da vida, um vai e o outro fica. Aí um tem a aposentadoria, e aí a aposentadoria do outro, naturalmente, você seria o beneficiário. Mas eles não querem isso, não. Exatamente. Pelo projeto que está no Congresso Nacional, não vai haver mais a acumulação de uma aposentadoria com uma pensão por morte. No exemplo que você deu, aquele que contribuía para a Previdência, ele deixa hoje uma pensão por morte para o cônjuge sobrevivente. E ele vai poder receber a sua pensão, a pensão deixada pelo cônjuge falecido, e sua aposentadoria. Pelo novo projeto, pela reforma que eles estão apresentando, não vai haver mais esta acumulação. Um ou outro. Um ou outro. Aí eu lhe pergunto, o segurado começou a receber a pensão primeiro. Faz 5 anos que recebe a pensão e contribui há 28 anos para a Previdência Social para ter sua aposentadoria. Passou a reforma e vão proibir ele de acumular. E o dinheiro que ele contribuiu? Então, tem direito a receber de volta? Essa é a questão. Ok, então vamos combinar o seguinte, já que você não quer que eu receba os dois, pega o dinheiro do outro, que você não vai querer que eu receba, e devolve. Exatamente devolve isso. Pode ser com juros da poupança mesmo, tá bom. Olha, tem muito servidor público, no caso do servidor público, eles querem o dinheiro de volta. E dá um bom dinheiro. O exemplo que você deu ali foi contribuição sobre um salário mínimo. Foi mínimo. Imagine sobre contribuições sobre 10 mil reais, 20 mil reais. É. Que hoje tem servidores públicos, as altas carreiras, os salários são estes. E você me permita, Paulo, mas eu quero destacar aqui, porque às vezes a gente se sente desrespeitado, incomoda. Quando você vê um presidente da República falar que quem está reclamando é só quem não está recebendo piso. Quem está reclamando é quem recebe um valor maior. Isso é uma falta de respeito. O piso é R$ 977. Ele quer nivelar todo o cidadão brasileiro recebendo um salário mínimo. Agora eu pergunto, quanto ele recebe? Então, eu queria, nós estamos a 3 minutos do encerramento. Quanto ele recebe? Excelente pergunta. Quanto o ministro da Meireles recebe? Olha, tem uma coisa que me chama a atenção aqui nesse processo, que é o seguinte, tá?
A quem pode interessar uma reforma feita tão às pressas? Me parece que nós estamos, com essa reforma, nós vamos pegar todos os contribuintes que vêm fazendo uma contribuição honesta, séria e que tinham uma expectativa de ter uma aposentadoria minimamente razoável e que vão ver a sua aposentadoria num binóculo, possivelmente lá quando ele não tiver mais qualidade de vida, vai se jogar esse pessoal na mão da Previdência Privada. Com certeza. Eu só estou vendo este caminho, não vejo outro. Essa pressa, essa correria, dizer que a economia melhorou porque nós estamos aprovando a reforma da Previdência, não é? Agora, eu quero deixar bem claro, eu não estou afirmando, mas eu estou perguntando. Nós viemos de um regime, nós tivemos aí um escândalo chamado mensalão, que foi o primeiro, que foi mantido aquele, não, aprova aí para os bancos fazerem empréstimo consignado daquele dinheiro, aquela confusão toda com Marcos Valério. O único que está preso até hoje. É o único que está preso. Estamos aí com um escândalo do Petrolão. Será que tem um previdencialão no forno? É uma pergunta, não é uma acusação. Mas por que tanta pressa? Por que tanta falta de clareza? Por que não mais transparência? Calma, tira o pé do acelerador, respeita quem está do outro lado fazendo a contribuição. Eu acho que isso é prudência, é bom. E acho que também há uma agravante, porque todos que estão aí estão entre delatados, denunciados. Ok, eu ouvi um ministro falando ontem, não, mas ser delatado não quer dizer que não provou nada. Tá legal, não provou nada. Mas também não é um atestado de confiança, né? Você não pode dar um atestado de confiança cega a pessoas que estão nessas circunstâncias. Então, eu acho que é preciso, sim, que se tenha mais cuidado e atenção. Eu acho que deveriam tirar o pé do acelerador, convocar as pessoas interessadas, profissionais técnicos da área, dar transparência, políticos, dar transparência, mostrar os números, tudo mostrando aos sindicatos, para que depois você não, quando você bota tudo numa mesa, mostra os números com transparência, vai ser feita a reforma necessária. Pronto. Tem que haver, eu concordo. Eu concordo. Paulo, porque do jeito que está, o trabalhador urbano está pagando uma conta que não é sua. A conta foi criada pelos constituintes em 1988, que talvez muitos que defendem, inclusive o presidente da República, tenha sido constituinte em 1988. Eu não pesquisei. Sim, pode ser. Mas provavelmente sim, porque ele sempre foi deputado federal. E com essa transparência, e fazendo dessa forma, como o Paulo está falando, quem sabe, eu vou ficar muito feliz se tudo aquilo que a gente disse aqui está errado. Pronto. Eu vou adorar, eu quero estar errado. Eu quero estar errado, eu quero que seja transparente, que seja legal, que seja correto, que seja direito. Mas, por favor, a pique de caixa desse jeito fica difícil acreditar. Inclusive, estão utilizando, segundo o senador Paulo Paim, a propaganda pública que está sendo veiculada na imprensa é inconstitucional. Ele já encaminhou ao Ministério Público Federal que o Ministério Público investigue e saiba e tome as providências cabíveis. Pronto. Bom, Paulo, só nos resta aqui, o nosso tempo passa muito rápido no Master Business, ainda mais num assunto tão... Um assunto nós passaríamos aqui 3 dias falando. Sem dúvida alguma. Mas o ministro lá, o relator, precisou só de quanto tempo? Para ele dar o parecer sobre a constitucionalidade da PEC, que essa reforma é uma PEC, ele deu em 48 horas. 48 horas. Eu dou um exemplo, eu citei até um exemplo. A lei das domésticas, a lei complementar número 150/2015, foram 6 anos de discussão. Pois é. E olha que é só de uma categoria. Não é? E para você fazer uma reforma onde atinge todos os brasileiros, você fazer do jeito que estão querem aprovar até junho, julho. Tapar buraco de qualquer jeito não é tapar buraco, é arrumar mais problema. Vai arrumar problema e no futuro nós vamos continuar pagando. Então, Paulo, quero agradecer a sua vinda aqui ao Master Business. Tenho certeza que nós discutimos esse assunto, procuramos trazer a você, telespectador, uma visão para que possa te ajudar a refletir sobre isso, ajudar você a formar uma opinião, a entender e também procurar o seu deputado, o seu senador, que aqui na Paraíba eles são muito próximos, é muito fácil ter contato com eles, também são pessoas de fácil contato. Inclusive o presidente nacional do INSS é paraibano. É paraibano, não é? De Souza. E
pedir aí uma luz nisso, né? Que, olha, bote um freio lá, ajuda lá, para que a gente possa ter tempo para enxergar e entender e que se faça de fato aquilo que é melhor para todos nós. Luiz, eu que agradeço, Luiz. Não, um prazer grande mesmo tê-lo aqui. Fica à sua inteira disposição. E quando nós tivermos assuntos outros, será sempre um prazer chamá-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Luiz. Então, com licença um instante, vamos para o encerramento. Muito bem, então, amigos, este foi o Master Business de hoje, onde nós procuramos aqui, como você bem viu e acompanhou, dar a você uma visibilidade clara, ampla, de um assunto que impacta diretamente com os interesses de todos nós, não é verdade? E este é o compromisso do Master Business, é de trazer aqui informação útil, prática, e nós queremos aqui, então, renovar com você o nosso compromisso de ter pessoas inteligentes como Paulo Souto, que esteve aqui conosco hoje. Um forte abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, tchau! Foi bom?